outra história muito comovente, não necessariamente por um lado bom, quer dizer, tem seu lado bom, mas é uma história triste, comovente no sentido de triste. Ela é da revista Brasil Drummond. Inocência. Após 30 anos no corredor da morte, homem consegue a liberdade. E eu gosto de falar sobre pena de morte porque todo mundo, entre aspas, vamos generalizar, né? Todo mundo defende pena de morte e esquece que no Brasil isso é um discurso vazio, porque a Constituição não permite. E fazer outra Constituição é muito trabalhoso. Podemos até acordar amanhã com o Congresso em polvorosa, elegendo constituinte para fazer uma nova Constituição, mas é um procedimento demorado, é um procedimento complicado. Não sei se fariam, sabe? Então, algumas coisas que a gente defende nunca serão possíveis enquanto tivermos a Constituição atual em vigor. Uma delas é a pena de morte. Mas, se um dia acontecer de termos pena de morte, se um dia acontecer de podermos mudar a Constituição e aí trouxerem a debate a questão da pena de morte, a gente precisa estar bem informado. Então vamos lá. O que se diz para defender pena de morte? Que vagabundo fica comendo às custas do Estado. Então tem que matar. Porque o Estado fica gastando com o vagabundo. Tem que matar, tem que botar na pena de morte, esse povo morrer logo. Só que as pessoas não têm um pingo de noção do que falam. Não é, sabe, nem é necessariamente má fé, não. Apesar de eu ser bastante radical e dizer que quando você fala tão veementemente sobre algo sem ter estudado a respeito, se é um filho da puta, você tá de má fé, sim. Mas vamos fingir que não. Vamos dizer que a pessoa é só tapadinha mesmo, falastrona, né? Assim que a gente chama. É um falastrão, é gogó. Quem defende pena de morte, você, olha aqui nos meus olhos, você tá aqui me olhando na live, você que tá na rádio, bota aí o ouvidinho aí no aparelho. Você é falastrão, quem defende pena de morte, você defende. Falastrão, você só tem gogó. Sabe por quê? Porque você quer colocar aqui um modelo estrangeiro. E lá no estrangeiro, que vocês gostam muito dos Estados Unidos, vocês gostam dos Estados Unidos? Ninguém entra para a cadeia e é executado. Ele entra para a cadeia e fica. Enquanto ele está preso, ele tem mais trocentos recursos e fica. E depois dos recursos, ele tem mais as clemências da vida para o governador, depois para a corte máxima, e fica aqui, ó. Esse moço que eu vou trazer a história deles, processo, 30 anos no corredor da morte. Então, com que fundamento você, meu ouvinte, que defende a pena de morte, acha que isso vai, primeiro, reduzir custo com cadeia e, segundo, diminuir a violência? O que você lê sobre segurança pública? Porra nenhuma que eu sei. Você lê, quem defende pena de morte lê notícia sensacionalista, não lê uma página sobre teoria e prática de segurança pública, né? Bom, continuando,
no exemplo dos Estados Unidos. Então, além da pessoa ficar muitos e muitos e muitos anos no corredor da morte, até que todos os seus recursos e as suas clemências sejam negadas, são celas individuais. Você imagina. Então, você acha que pena de morte, ir para cadeia e ficar esperando pena de morte é vingança para o mal que o sujeito fez? Eu não vou dizer que é um hotel 5 estrelas, gente, porque você, de qualquer forma, ter sua liberdade privada e não poder fazer escolhas acerca de uma série de coisas é muito ruim. Mas você olha lá nos Estados, pelos filmes que a gente vê nos Estados Unidos, não é cadeia ruim, não. Você toma sol, você tem a comidinha, você não é obrigado a trabalhar. Vai morrer mesmo? Porque o trabalho ele é para diminuir sua pena, né? Você não vai mesmo ser reintegrado à sociedade, você não tem conserto. Então, é muito imbecil você defender a pena de morte sabendo que o sujeito, que ter todo um sistema de pena de cadeira elétrica ou injeção letal tem um gasto infinitamente maior para o bolso do contribuinte do que o nosso sistema atual. Sacou? Vamos para a matéria. Condenado à morte, mesmo com diversos elementos provando sua inocência, americano conseguiu a liberdade após inúmeras apelações e clamor popular. Sua história virou um livro e logo deve chegar à televisão. Quando se é negro, você tem, abre aspas, quando se é negro, e você, se é negro, você tem os olhos da sociedade sobre você. Os seguranças de mercadinhos, as pessoas na rua e a polícia acham que você é o culpado. Eles acreditam que você é o culpado de qualquer crime que tenha acontecido no bairro. Já não é nem o suspeito, é culpado. Olham você já imaginando uma sentença, as algemas e grades. Fecha aspas. Quem fez esse desabafo sabe bem do que está falando. Anthony Ray Hinton passou 3 décadas vivendo numa penitenciária por conta de crimes que não cometeu. Gente, imagina você ser condenado à morte por um crime que você não cometeu. Aqui no Brasil, simplesmente pegar alguns anos de cadeia já é desesperador. Imagina você ser condenado à morte. Eu não consigo imaginar essa dor. Eu não consigo. Anthony tinha 29 anos em 1985 e morava na zona rural de Alabama, um estado marcado pela segregação racial americana, quando uma série de crimes começou a chocar a cidade de Birmingham, próximo de onde ele residia e trabalhava. Em dias diferentes, redes de fast foods foram roubadas e em 2 ocasiões os gerentes foram mortos. John Davidson e Thomas Wayne foram assassinados e uma terceira pessoa conseguiu escapar. O sobrevivente acusou Anthony, então funcionário de um mercadinho, de ter praticado o crime. Olha, gente, que dó! A vítima sequer chegou a passar por uma acareação com o acusado. Acusou o rapaz negro que tinha visto 1 ou 2 vezes no mercadinho. Foi-lhe apresentada uma foto do então jovem e a vítima confirmou. É aquilo que a gente tem aqui no Brasil, que eu já trouxe no programa anterior, sobre o reconhecimento por foto que a polícia faz e que está socando inocente na cadeia. Para a polícia, bastava
Era o testemunho de uma vítima de assalto quase assassinada por um negro que morava perto dos locais dos crimes e que trabalhava entre as lojas roubadas. Deveria conhecer a rotina dos estabelecimentos e se aproveitou. Poucos se importaram com as justificativas de Anthony, de que estava trabalhando durante os horários de todos os assaltos e que tinha como provar por meio do cartão de ponto, testemunhas e câmeras de segurança do mercado. Vocês estão entendendo, nesse caso específico, o que aconteceu? E que vai se replicar em qualquer outro local do Brasil e dos Estados Unidos que tenha pena de morte, porque nós somos preconceituosos. Você mostrou a foto de alguém de pele preta? Foi ele. Foi ele. Foi ele. Foi ele. Anthony encontrou pela frente um promotor sedento por uma condenação, que desqualificou tanto as evidências do mercado, o testemunho do chefe do rapaz e até o exame de balística feito, descartando o uso de arma de fogo pelo jovem. Havia uma enormidade de provas e o promotor descartou uma a uma. Gente, é importante lembrar que para você condenar uma pessoa, você teve um inquérito policial, você tem um promotor que reanalisa esse inquérito e defende, caso ele concorde, o que está ali, acrescentando novos argumentos e novas provas, se for o caso. E você tem um sistema, todo um sistema judiciário. E tudo foi a favor do homem de pele preta. Para agravar sua situação, em uma revista à sua casa encontraram um revólver, que na verdade era de propriedade da mãe dele e que era registrado, porque lá é possível, e que foi apresentado como arma do crime, ainda que não tivesse uma impressão digital do Anthony nesse revólver ou nas balas, nas cápsulas. Olha como se constrói, como se fabricam provas. Isso acontece também aqui no Brasil, a gente sabe disso. Condenado ao corredor da morte por 2 latrocínios. Latrocínio é quando você mata para conseguir concluir um furto, e uma tentativa de homicídio, e mais de uma dezena de crimes secundários, os roubos ali na região, que fizeram constar em seu processo, só restava a Anthony esperar pela sua execução. Entre 1985 a 2002, ele receberia fielmente a visita de sua mãe e de um amigo, Lester Bailey, na prisão. Coitada dessa mãe. Era o que o lembrava que um dia ele existiu fora daquelas paredes e grades. As visitas mensais das únicas pessoas que se importavam com ele e acreditavam em sua inocência. Gente, eu fico pensando quantas vezes a gente vira as costas para alguém que cometeu um ato ruim. Não importa se essa pessoa é inocente ou não. É alguém que cometeu algo ruim, mas que poderia, com o apoio da gente como amigo, como amiga, às vezes ter força para mudar de vida. E a gente não tem a persistência que o amigo desse cara teve de visitar ele todo mês por 30 anos na cadeia. Eu não teria isso por um ente querido meu, que dirá por amigo. Tudo dizendo que você é culpado e só
a mãe e o amigo acreditando na inocência desse moço. Eu sinceramente, eu me sinto um lixo enquanto pessoa, porque eu não teria essa persistência. Eu não sei se eu conseguiria manter essas visitas e essa crença na inocência dessa pessoa. Bom, em 2002, a mãe do Anthony faleceu. E ele então ficou mais solitário, mergulhado em livros. Para passar o tempo, ele conseguiu convencer a direção do presídio a abrir um clube de leitura entre os detentos do corredor da morte. Quem não é ruim, né? Sempre tem as ideias pro bem. Olha que legal. Só que os membros do clube sempre eram poucos. O Estado teimava em eletrocutar os amigos de leitura do Anthony, limitando seu grêmio literário sempre a poucas pessoas. Mas pelo menos ele tinha ali com quem trocar ideias. Nesse período, Anthony escapou de ser executado algumas vezes devido à ação incansável de uma instituição de apoio a presidiários pretensamente condenados por falhas no sistema. A Iniciativa de Justiça Igualitária, numa tradução porca desta que não fala porra nenhuma de inglês. Que por 16 anos esteve à frente dos recursos do caso desse moço e de novos exames periciais dos casos envolvendo as mortes dos gerentes de fast foods. Porque isso demanda dinheiro, né, meu amor? Ele, a mãe, o amigo, você e sua família não conseguiriam. Mas essa instituição abraçou o caso dele. E aí, então, durante 16 anos foram apresentadas perícias de 3 especialistas independentes que afirmaram que as cápsulas encontradas nas cenas dos crimes não eram compatíveis com a arma da mãe do Anthony. Mas isso a perícia já tinha dito lá atrás e não levaram em consideração. Também conseguiram provar que a arma não havia sido disparada há muito tempo, na época em que os crimes foram cometidos. E que os vídeos de segurança do mercado, provando que ele estava trabalhando, não haviam sido manipulados, como argumentava o promotor filho da puta no julgamento inicial do moço. Ou seja, a instituição, a ONG, pagou 3 especialistas para falar o que já tinha sido dito há 20 anos atrás. Quando o sistema quer te fuder, meu amor, não tem escapatória. Ou você pega a ajuda de alguém, uma instituição fodástica, ou, meu amor, reza, se arrepende dos pecados, porque você está fulminado. Bom, seguidamente, as alegações e perícias da instituição foram refutadas e negadas pelo Tribunal do Alabama. Olha isso. Em todas as ocasiões, os pedidos foram arquivados sem análise de conteúdo. Tipo assim, bom, nós já temos essa perícia lá atrás e ela diz que não foi assim, então a gente fica com a perícia oficial lá de trás. Nossa senhora, eu até arrepio de pavor, cara. Aí vocês imaginam a quantidade de gente, também já falei isso nesse programa, que tá preso injustamente. Injustamente em todos os sentidos. Ou porque tá mais tempo do que deveria, ou porque tá numa cadeia inadequada, ou porque tá preso sem ter cometido um crime. Nossa senhora, isso me mata de desespero.
Em toda a extensão do caso, tanto no julgamento quanto nas alegações recusadas, não havia um negro sequer entre o júri, a promotoria ou os juízes. O Anthony acredita ter sido caçado pelo sistema prisional do Alabama por ser negro, já que esse estado lá nos Estados Unidos é reconhecidamente racista. Declaradamente racista. Até os jurados negros ou latinos que foram sorteados para o primeiro julgamento foram desqualificados pelo promotor, o que garantiu uma composição étnica única na condenação do rapaz. O tribunal do júri, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, que julga os crimes de homicídio, você tem lá, são 7 jurados. Aqui vou falar o que eu sei do Brasil, que é um pouco parecido com o sistema lá, pra vocês entenderem o que acabou de ser dito. São 7 jurados que julgam. Para escolher esses 7, a justiça convoca 21 variados, dona de casa, corretor, gente nova, gente velha, gente branca, gente preta, perfil bem variado. Desses 21, pelo menos 14 ou 15, gente, não sei se mudou a lei. Preciso alertar aqui porque já tem muito tempo que eu não leio sobre isso. Mas vamos lá, a justiça convoca 21 para que 14 ou 15, no mínimo, estejam presentes. Estando presente esse número mínimo, aí o defensor público ou o advogado de defesa e o promotor, que é quem acusa, vai lá. Fulano de tal, é uma senhorinha branca, não sei o que lá. O promotor e a defesa podem recusar, se não me engano, 3 jurados sem justificativa e 3 com justificativa. Um negócio assim. Então, ora, se é um crime de uma mulher que apanhava do marido, se eu sou acusação, eu vou refutar a doninha ali, porque ela vai pro lado da mulher. Psicologicamente, a gente tem mais ou menos ideia de como as coisas funcionam. E aí eu recuso essa, não preciso justificar. Aí eu recuso a outra, dou uma justificativa. E assim vou até na tentativa de formar um júri psicologicamente mais próximo daquele resultado que eu quero obter, que é a condenação, ou no caso da defesa, ela faz a mesma coisa. Então o que fizeram no júri desse moço foi exatamente, conseguiram refutar todos os latinos e os negros que foram convocados para compor o júri. E quem julgou esse moço então foi um grupo de pessoas brancas. Nos 30 anos que passou preso, Anthony perdeu a liberdade, sua juventude, a mãe, o emprego, foi agredido inúmeras vezes e teve que reagir outras tantas para manter a integridade e a sanidade. Porque ele não estava... Obrigada, Luzia, pelo chocolate aqui no TikTok, que coisa linda! Esse rapaz... você entra para uma cadeia, ainda que seja uma cadeia dos Estados Unidos, um corredor da morte em que você está sozinho e tal, na hora do refeitório, na hora do banho de sol. E antes disso, até antes de você ir para o corredor da morte, que você tem uma convivência maior com os presos, você é agredido. Você é machucado. Você comete deslizes, te levam para solitária, você acha que você vai ficar louco. Então, assim, um inocente na cadeia, gente. Se uma pessoa que merece estar preso não merece passar por tanta coisa, que dirá um inocente? Vítima do que considera uma sucessão de atos de racismo, Anthony só seria solto após uma 4ª perícia apresentada ao Tribunal do Alabama, acompanhada de um movimento popular, porque aí a ONG convocou
o clamor popular para salvar esse moço. Era a última cartada. Bom, acompanhada de um movimento popular denunciando também outras condenações sem provas nesse estado, todas de pessoas pretas. Só então um juiz reconheceu os argumentos da defesa do Anthony e o soltou. Porém, negou a indenização que foi solicitada de $1,5 milhão. Ou seja, o estado do Alabama admitiu que manteve um homem inocente por 30 anos, mas negou indenizar essa pessoa. Sabe, é surreal, isso é um absurdo. Claro que a ONG deve continuar correndo atrás disso, mas, gente, é demais. Sem trabalho nenhum ou formação, claro, né? 30 anos na cadeia. Sem trabalho ou formação, o moço foi colocado nas ruas, tendo que começar a sua vida do zero. A primeira coisa que ele fez foi visitar o túmulo de sua mãe. Depois, maravilhado, ele andou pelas ruas de Birmingham, notando as mudanças que 30 anos causaram na tecnologia, nos carros e até nas roupas das pessoas. Enquanto esperava, tentando livrar-se da cadeira elétrica, ele teve inúmeros colegas que igualmente podiam ser inocentes, eletrocutados pelo sistema. Ai, gente, eu acho isso tão doloroso. Para contar a sua história, chocante em inúmeros momentos, comovente em toda a sua extensão, Anthony Hinton publicou recentemente, foi em 2020, um livro, O Sol Ainda Brilha, que logo deve ganhar a adaptação dos serviços de streaming e ser transformado em série. Que nós não vai perder, né, galera? Imagina que filmaço que vai ser isso. Então, assim, sabe, você que defende a pena de morte, vai estudar, vai ler. Se realmente é uma bandeira que você defende, na qual você acredita, você precisa ter informações que o seu mero achismo. As coisas não são como você pensa. Infelizmente, o Estado falha muito, 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 muito. E a gente não vê resultado positivo de fato com uma pena de morte, com uma pena até perpétua. Nenhum lugar do mundo em que elas foram instituídas, você teve uma queda na criminalidade a ponto de realmente valer a pena esse tipo de sentença. Triste a história do moço, né? Fica a dica.